Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de Helltown. Helltown é uma municipalidade nos Estados Unidos que não tem esse nome é um apelido, a gente vai ver qual que é o nome real daqui a pouquinho. Que na década de 70 teve a sua desocupação ordenada pelo governo. Então o governo ordenou que a municipalidade de Helltown fosse desocupada para supostamente criar um parque nacional ali. Porém, vários detalhes nesse processo parecem suspeitos. Isso motivou conspirações envolvendo o acobertamento por parte do governo de um derramamento químico ou radioativo que provocava mutações, de atividade paranormal extrema ou de um culto satânico que saiu de controle. Aí a gente tem um documentário que foi lançado em 2017 que traz dois especialistas e um caminhão de evidências, pelo menos deveria ser, para corroborar com a tese de que cultistas retornaram a fazer uma antiga tradição ritualística, que era uma espécie de ritual da prosperidade, e com isso eles alimentaram e criaram um Wendigo ali, que foi responsável por sua vez por atacar exploradores urbanos em 2016 e resultando em uma morte. A reprodução desse vídeo fica por conta aqui de um perfil no TikTok que fala a respeito desse assunto e diz aqui: cidade fantasma que abrigou seres mutantes, cultos macabros e até serial killers. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. E antes da gente começar a falar de Helltown, eu tenho que falar de uma coisinha que não é Helltown, porque também em Ohio, Helltown fica em Ohio, a gente tem nessas coordenadas aqui, nessa localização, um sítio arqueológico chamado Helltown. Esse sítio arqueológico é uma vila nativa americana dos Lenape, que são um povo que habitava a região da Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia, e foram forçados a se mudar quando um tratado foi assinado. Com isso eles ocuparam uma vila aqui em Ohio, nessa região, mas eventualmente abandonaram esse lugar. Essa vila originalmente era chamada de Cleartown, porque tinha um riacho de águas límpidas, mas aí os Lenape descobriram que a palavra alemã para limpa ou brilhante é Hell, e aí eles batizaram o local de Helltown. Então Helltown aqui não significa cidade do inferno, significa cidade brilhante, alguma coisa assim, porque o Hell é o Hell alemão, não o Hell inglês. A vila, no entanto, foi abandonada em 1782 porque tinham vários conflitos entre os colonizadores americanos e os nativos. Isso ocorreu inclusive na forma de um massacre que vitimou 96 pessoas. Eventualmente, o local da vila se transformou numa terra cultivável, as sepulturas foram destruídas, mas algumas pesquisas arqueológicas levantaram armamentos e outros vestígios no lugar. Muitos registros no newspapers trazem referências a essa vila e não à cidade de Helltown, que é o tema desse vídeo. Numa matéria aqui, a gente tem um mistério envolvendo Helltown, mas é a respeito de por que os homens do Crawford, que conduziram também o massacre na região, não destruíram a vila de Helltown. Mas isso aqui não tem nada a ver com o nosso Helltown que a gente está abordando. Uma outra notícia aqui aborda uma controvérsia em relação a onde exatamente essa vila ficaria. Essa vila não tem nada a ver com a vila de Helltown, a cidade de Helltown, a municipalidade de Helltown, chamem como quiser, que é o que a gente vai abordar nesse vídeo aqui. Por quê? Porque o que a gente está interessado nesse vídeo aqui fica longe, fica a 74,3 milhas, isso dá 115 quilômetros, que é esse ponto aqui. Toda a municipalidade de Helltown fica nessa região, abriga uma série de cidades como Boston, não é a Boston que vocês conhecem, é outra Boston que fica em Ohio, abriga uma cidade chamada Península, e abriga principalmente um parque nacional chamado Cuyahoga Valley. Então é o Parque Nacional do Vale do Cuyahoga. Cuyahoga é o nome desse rio que passa por aqui. Então é esse o assunto do vídeo de hoje. A gente tem dois tipos de boatos a respeito de Helltown. Uma primeira categoria de boatos se encontra aqui na página da Wikipedia de Helltown. Antigamente essa página existia, mas hoje, se você tentar acessar, você vai ser redirecionado para a página a respeito da municipalidade de Boston, que tem uma única linha que aborda o tema Helltown. Porém, a original tinha uma série de boatos aqui. A gente vai analisar cada um deles. Eles fazem parte de uma mitologia local que toda cidade tem. Acho que você consegue imaginar lendas urbanas que existem na sua cidade. Helltown não é diferente. A segunda categoria faz parte do documentário. Veio do documentário. Você não acha em lugar nenhum antes do documentário. O documentário você tem a página dela aqui no MDB. Eu não sei por que diabos tem anúncio no MDB, sendo que eu tô com um bloqueador de anúncios configurado certinho. Depois eu vou ter que dar uma olhada no porquê. Aliás, esse labrei é uma porcaria, mas ok, vamos em frente. E aqui no canal do Travel Channel, que foi o canal que levou ao ar esse documentário, você encontra também uma página a esse respeito.
Na sinopse é dito que em 74 o presidente Ford ordenou a evacuação de Boston e Ohio, que tem teorias da conspiração envolvendo o acobertamento de um derramamento químico que causou mutações, atividade paranormal extrema ou a cidade sendo tomada por um culto satânico. No documentário, um ex-membro do exército supostamente conta a verdade sobre o que aconteceu. Você pode assistir esse documentário neste link aqui. Aqui você tem todo o documentário. Você tem algumas encenações, isso é normal, a gente vai falar mais adiante disso. Assim como você tem pessoas que supostamente são pessoas reais. Esse cara aqui é um teórico da conspiração que é especializado nesse assunto. E esse outro cara aqui é um professor de história de uma universidade. E nós temos inclusive a entrevista com esse veterano de exército, que aparece em outro momento aqui do vídeo. Não sei se eu vou conseguir selecionar exatamente o momento em que isso acontece, mas ele concede aí uma entrevista. No decorrer a gente vai mostrar ele daqui a pouquinho também. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do primeiro argumento que é exibido nesse documentário, que é o seguinte: tem algo suspeito na criação de Helltown, na criação do Parque Nacional do Vale do Cuyahoga. O documentário começa contando que a história é inspirada por relatos de uma cidade americana real, que está abandonada há mais de 40 anos, e cita explicitamente a municipalidade de Boston. Municipalidade é uma região, e dentro dessa região a gente tem várias cidades, como a cidade de Boston, a cidade de Península, entre outras. Então é dito aqui que a cidade foi evacuada para dar espaço a um parque nacional, e alguns acreditam que tem motivos ocultos para apagar essa cidade da existência. Eles acreditam que a cidade é assombrada. Em primeiro lugar, Boston não se situa numa região incabível para um parque nacional. A cidade passa através do rio Cuyahoga. O rio Cuyahoga banha florestas, abriga atualmente uma grande diversidade de vida selvagem, então é perfeitamente aceitável que você construa um parque ali na região, ainda mais considerando o estado de degradação ambiental que aquele rio estava, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho. Justamente por isso, moções para que a região fosse preservada já corriam em 1964, 10 anos antes do veredito que determinava a desocupação da terra. Isso começou com a criação de uma associação de memória, Associação Pro Memória, que visava preservar o caráter histórico. Isso eventualmente acabou pegando o lado de preservar a natureza. Em 68 teve um relatório que sugeriu que a região fosse preservada como um espaço aberto, ou seja, como um parque. Isso se devia principalmente aos impactos ambientais que estavam ocorrendo na região, que a gente vai falar daqui a pouco. Em 71 começaram a discutir sobre criar um parque nacional através de um projeto de lei, só que nesse momento não tinha nenhuma reportagem sobre evento paranormal, mutação genética, oculto satânico, a gente também vai mostrar isso. Isso indica que o motivo para criar o parque era de fato ambiental, não era nenhum desses motivos paranormais aí que foram citados. Em agosto de 72, o Estado obtém permissão para começar a comprar propriedades na região, e o jornal salientou que o parque só viria a terminar muitos anos depois, porque o processo não é, opa, tem permissão, vamos comprar tudo e fim de papo. Não, isso demora, tem que negociar, tem sempre aquele cara que não quer sair de lá, e aí você tem que convencer ele a sair, você tem que pagar, em último caso você tem que desapropriar, enfim, é um processo bem complexo que não ocorre de uma hora para outra. Em agosto de 73, o governo federal aceita um estudo que previa que 4 cidades na região iriam perder terras para a criação desse parque nacional, e você tinha legisladores que estavam contra e outros a favor desse evento. Durante todo o ano de 74, os trâmites continuam. A primeira audiência na Câmara ocorre em 1º de março, a primeira no Senado ocorre em 8 de abril, a legislação autorizando a criação de uma área de recreação de Cuyahoga Valley passa em 9 de dezembro na Câmara, em 12 de dezembro no Senado, é recomendada ao presidente Ford no dia 18 de dezembro e ele assina no dia 27 de dezembro, conforme você pode checar, pela Lei Pública 93.555, que se encontra neste link aqui. E o documentário fala, mas o cara assinou um negócio entre o Natal e Ano Novo, ele fez isso correndo, ele fez isso em caráter de urgência. Não é bem assim, a gente tem outras leis. Aqui eu vou pedir perdão, aqui eu coloquei X porque eu queria primeiro contar as leis e depois preencher, mas eu esqueci de colocar. Resposta é que foram criadas 1, 2, 3, 4, 5. Nesse período, só do dia 27 de dezembro, outras 5 leis, muitas delas sem prioridade alguma, foram aprovadas. Então a gente tem uma lei que autorizava a construção de algumas instalações militares, uma lei que era um mero processo burocrático envolvendo a Câmara, uma lei que fazia ajustes no ano fiscal, uma lei que visava estabelecer a comissão para examinar documentos e uma lei que determinava critérios de elegibilidade para um certo cargo. Então, os registros indicam que não somente o Ford trabalhou no dia 27, que caiu numa sexta, mas também no dia 26, que foi uma quinta, não trabalhou no dia 25, que foi Natal, e voltou a trabalhar no dia 30, que foi uma segunda-feira. Então, Ford não tirou recesso
entre o Natal e o Ano Novo. O Ford trabalhou normalmente nos dias da semana. Na quinta-feira, na sexta-feira, na segunda-feira. Aí 31 e 1º, ok. Ano Novo, 25 Natal, ele não trabalhou. Mas nesses aí ele trabalhou e ele continuou o processo normalmente. Então a lei não foi passada em caráter de urgência enquanto o Ford estava de férias. Não. A lei foi passada num fluxo normal enquanto o Ford estava trabalhando dentre os 3 dias aí que sobraram no ano de 74 para ele trabalhar entre o Natal e o Ano Novo. O local então foi designado uma área de recreação nacional e novas terras continuaram a ser adquiridas. Nesse intervalo, vários artigos foram produzidos. Em 85, 384 propriedades já tinham sido compradas para criar essa área de recreação e o parque já funcionava e já recebia visitantes, conforme esse trechinho aqui revela para a gente. Em 2000, a área de recreação se torna Parque Nacional. Então o documentário insinua pra gente que foi autorizado em 74 e só fizeram um parque em 2000. Isso é verdade, mas é uma meia verdade. Por quê? Porque a verdade completa é que nesse período o local era uma área de recreação. A área de recreação não é uma terra sem lei. A área de recreação é um espaço aberto em que tem atividades ao ar livre, tem caminhada, tem tour educacional, entre coisas do gênero. Se comparar com o Parque Nacional são espaços mais voltados para a preservação do que para o entretenimento. Mas, então, tem diferenças, mas a questão é, o local não ficou abandonado durante todo esse tempo. O local só mudou de nome em 2000, deixou de ser uma área de recreação, passou a ser um parque nacional, mas continuou sendo a área do Vale do Cuyahoga, que recebia a atenção do governo e era cuidada, enfim, não era uma terra sem lei, conforme o documentário ensinou pra gente. É também sugerido que a criação da área de recreação foi estratégia para cobertar alguma coisa. Se fosse isso, a galera ia ser expulsa na hora, ia falar, todo mundo vaza. Não foi isso que aconteceu. A evacuação dessa área foi um processo que levou várias décadas para se concretizar. Negociava, acertava o valor, voltava atrás, negociava de novo, enfim. Não era um processo igual aconteceu em Chernobyl, por exemplo, que é vaza ou morre. Não foi isso que aconteceu lá. As pessoas tinham muito tempo para sair. E não é assim que você acoberta alguma coisa. Você não acoberta alguma coisa dizendo, olha, daqui uns anos vocês vão ter que sair. Não, se você quer acobertar, você manda todo mundo para fora no mesmo dia e ponto final. Você não vai fazer uma evacuação gradual que envolve comprar as propriedades, negociar e tudo mais. Você vai mandar geral para fora na mesma hora. Agora que a gente sabe que a desocupação do parque não é compatível com o acobertamento, ninguém foi expulso de lá, a gente vai verificar se cada um dos motivos para acobertamento aconteceu, por mais que não tenha havido acobertamento nenhum. O primeiro deles é derramamento químico, que provocou mutações. Uma notícia de 69 revela que o rio tinha cor de chocolate, era oleoso e borbulhava com gases abaixo da superfície. Não tinha nenhum tipo de vida. Não tinha nem sanguessuga, nem verme de esgoto, que normalmente tem. Não tinha. Era poluído demais até para os bichos que gostam de coisa poluída. A quantidade de óleo no rio era tanta que o rio pegou fogo. Quando eu falo rio pegou fogo, parece que eu tô arrumando uma desculpa. Tipo, sei lá, fui dar banho no meu peixe. Não, não foi isso que aconteceu. O rio literalmente pegou fogo. Dias atrás dessa reportagem aqui, o rio tinha pegado fogo por causa do óleo na água. Se você tem uma explosão numa plataforma de petróleo, você tem óleo na água e o óleo lá pega fogo, o mar pega fogo. Foi o que aconteceu aqui. O rio pegou fogo numa tal intensidade que 2 pontes ferroviárias quase foram destruídas. Notícias sobre o evento você pode encontrar, por exemplo, nesse link aqui tem uma foto e tem uma charge mostrando o que aconteceu aqui. Em 85, um lixão chamado Cregice Dump foi adquirido pela área de recreação. Os caras achavam que isso era um ferro velho e até ia catador de reciclável lá. Eventualmente, um catador adoeceu e funcionários do parque frequentemente tinham dor de cabeça, coceira, náusea, odor, entre outras coisas do gênero, e as investigações revelaram que o local tinha resíduos tóxicos, conforme está descrito aqui. Tinham vários barris que tinham resíduos tóxicos dentro dele. Isso resultou em uma ação que foi movida contra várias companhias, a 3M, a Ford, a Chrysler, a Chevron e assim por diante. A 3M se negou a entrar em acordo, perdeu no julgamento e só terminaram de remover os materiais em 2012, muito recente. Agora, uma busca por mutações ou radiação não retorna resultados. Então, por mais que teve sim um desastre ambiental ali, esse desastre foi muito bem documentado, o rio literalmente pegou fogo e todo mundo viu. Isso provocou danos gravíssimos no meio ambiente. Felizmente, a região se recuperou. Se você abrir aqui os links, você vai perceber que hoje em dia a região já é bem mais segura, a região já tem caiaque, por exemplo, a galera já pratica turismo, a galera já pode inclusive comer os peixes que estão nesse rio sem nenhum risco.
Então, felizmente deu tudo certo, mas na época sim, houve um desastre ambiental que não foi acobertado, mas a criação do vale foi o que permitiu que o local se recuperasse e hoje seja essa área verde, cheia de vida, que a gente conhece, mas de qualquer jeito não houve um derramamento que causou mutações ou que causou qualquer coisa do gênero. E nisso a gente já vai para o segundo tópico, que é uma cobra gigante morando no local. Em 44, uma pessoa relatou que viu uma cobra gigante que foi até o Cuyahoga, atravessou o Cuyahoga e tinha entre 4,5 a 5 metros e meio. Muitas pessoas nos próximos dias viram a dita cobra gigante. A galera fez um grupo de busca para caçar a cobra, mas um jornal da época falou: tudo que a gente descobriu foi que os músculos ficam bem cansados quando a gente não treina. Ou seja, cansaram um monte e não acharam absolutamente nada. A menos que a gente encontre moçada e fala: opa, essa era a cobra, que chamavam de Península Python, porque pela cidade de Península, que fica na região, a gente nunca vai saber o que aconteceu com essa cobra. As dimensões são maiores que as maiores cobras dos Estados Unidos, mas são abaixo das maiores cobras do mundo. A gente tem a Piton reticulada, que chega a 6,25 metros, então ainda está abaixo da maior cobra do mundo. Muitos circos da época tinham cobras que eram apresentadas ao público e que eles compravam por, sei lá, $10 o metro. Eu falei sei lá, mas era o valor que uma pessoa na época deu a estimativa, $10 o metro. Então uma cobra de 5 metros custaria $50. Então é perfeitamente possível que essa cobra tenha escapado de algum proprietário, de um circo, de um criador, e portanto tenha aparecido na região. Não é uma titanoboa, não é uma cobra gigante que estava lá. É uma cobra grande, é uma cobra menor que as maiores cobras que existem no mundo, é uma cobra do tipo que rodava em circos na região, então esse não é um evento extraordinário. E além disso, não tem nada a ver com derramamento químico. O rio ficou naquela situação lamentável na década de 60, 70. Isso aqui aconteceu em 44. Então não, a cobra não é resultado de mutação, não é nada do gênero. E a estrada por inferno. Em Boston, a gente tem uma estrada chamada Stanford Road. Essa estrada já foi abandonada. Atualmente ela é uma trilha. Aqui no Google você consegue ver ela por cima. Tá marcado aqui. Esse trecho aqui. Você, teoricamente, consegue andar de carro lá, apesar de que você não pode, mas eu acho que um carro aguenta tranquilamente. E essa estrada é chamada de Estrada para o Inferno. Ela sai desse ponto e vai até esse ponto. Então ela sai de um centro de visitantes, que tem até uma casa que é importante, a gente vai falar daqui a pouquinho, e termina numa cachoeira, ou vice-versa, dependendo da sua orientação. A questão é que esse nome é simbólico. As fotografias aqui mostram que isso é uma estrada comum, que não leva para o inferno, não leva para o fim do mundo, não leva para um buraco sem fundo, conforme as pessoas dizem, mas leva para uma ladeira, essa ladeira aqui. Essa é uma ladeira bastante íngreme e por isso as pessoas chamam de estrada para o inferno, porque ela tem esse declive bastante acentuado. O documentário, inclusive, exibe uma das imagens, essa aqui mais especificamente, e afirma que nessa estrada tem relatos de uma força sobrenatural que empurra o volante e causa acidentes com fatalidades. Tem vários jornais em Summit County que usam o termo Stanford Road e Accident, conforme você pode perceber aqui, mas nenhum deles diz respeito ao que a gente está procurando. Geralmente aqui a gente tem uma notícia a respeito de candidatos que residem na Stanford Road, isso aqui é de 85, antes do parque ser, portanto, completamente apossado, e aqui a gente tem uma notícia a respeito de um acidente de carro fora da página. Então nós temos na mesma página os dois termos, mas em notícias diferentes. Isso acontece com todas as outras aqui, você pode checar uma por uma. Eu não achei nenhum registro de acidente, nem de acidente fatal nessa estrada. A gente tem menções a Highway to Hell, mas fazem referência à música do AC/DC, e não, propriamente, a uma rodovia para o inferno. Você pode pesquisar por Highway to Hell, aqui você vai encontrar vários resultados relacionados ao AC/DC, e não a Stanford Road especificamente. E o cemitério assombrado. Outros boatos, inclusive anteriores também ao documentário, dizem que um cemitério que fica em Boston, esse lugar aqui, Boston Cemetery, aqui a gente tem a Stanford Road, aqui a gente tem a casa, que você vai saber daqui a pouquinho o que ela faz, e aqui a gente tem o dito cemitério. Se eu mudar para a vista aérea, você vai inclusive ver o trecho aqui do cemitério. As pessoas dizem que ele é assombrado. A princípio, todo cemitério tem história de fantasma, porque é lá onde ficam os mortos. Então, faz sentido que tenha história de fantasma. Mas a gente não achou nenhuma lenda, nenhuma evidência concreta que traga a respeito de assombrações. Olha, nós temos esse vídeo que foi produzido lá, que provavelmente exibe uma assombração. Essa foto, não tem nada. É um local
com mitos de assombração, como inúmeros outros ao redor do mundo. Acho que quase todo cemitério tem alguma lenda desse gênero. Algumas versões dizem que tem um fantasma que senta num banco, mas a questão é que nas fotos e nos depoimentos das pessoas locais não tem banco nesse cemitério para o dito fantasma sentar. Então isso aqui foi inventado por alguém que nunca esteve no cemitério de Boston, ou alguém que esteve e quis tirar uma com a cara da galera. Ah, isso aqui é assustador. Não, isso aqui é uma lápide com um desenho, provavelmente de Jesus, que acabou sendo gasto com o tempo. Simplesmente isso, tá? Não é propriamente assustador. É um cemitério que tem lápides. Tem gente que fala que tem uma lápide em massa de crianças. Sim, tem algumas lápides de crianças, em todo o cemitério tem, mas não tem nenhuma lápide em massa. Não tem dezenas de crianças enterradas no cemitério num único lugar. Isso não acontece. A concentração ali de proporção de crianças e adultos é igual a de qualquer outro cemitério. Não tem nenhuma evidência do contrário. Outras versões dizem que as árvores no cemitério se movem. Eu não achei nenhuma notícia a respeito disso. Se fosse um boato que corresse na cidade, a gente espera que alguém iria comentar, mas não achei. E não tem nenhuma evidência também, não tem nenhuma filmagem de árvore se mexendo. Tem uma construção que alguns dizem ser um abatedouro assombrado, mas uma pesquisa que o morador local fez revelou que a região nunca teve um abatedouro oficial. Talvez tinham pessoas que informalmente se ofereciam para abater gado do vizinho e ganhar algum dinheirinho extra, mas nunca um abatedouro oficial. O prédio, que chamam de abatedouro, é só uma habitação residencial que foi feita para trabalhadores no moinho, nas redondezas. Essa era uma cidade que tinha moinhos. Outra categoria envolve uma ponte assombrada. Ela diz que se você para o carro, desliga, deixa a chave no contato e sai andando, ao invés de encontrar seu carro roubado, que é o que provavelmente acontece, você vai encontrar o carro cheio de poeira e com marcas de pegadas. A gente não achou nenhuma evidência concreta de uma ponte com essas características no local. Tem uma ponte, sim, afinal de contas tem um rio, portanto tem várias pontes. Essa ponte está na lista daquelas Crybaby Bridges, que são as pontes em que você supostamente ouve um choro de criança ou alguma coisa do gênero. Existem centenas de outras pontes com essa mesma maldição, com essa mesma assombração nos Estados Unidos. Isso é uma lenda bastante comum. Eu não consigo pensar em nenhuma lenda brasileira que seja assim tão comum quanto essa. Sei lá, loira do banheiro eu sei que não é brasileira, mas é como se fosse uma loira do banheiro, tá? Ah, esse banheiro tem uma loira do banheiro. Não. Muitos banheiros ao redor do mundo têm uma história de loira do banheiro. Aquele banheiro em particular não é especial. É a mesma coisa desse caso aqui. Tem uma ponte lá com esse tipo de mitologia, mas muitas pontes em todos os Estados Unidos têm mitologias do gênero. E a casa? Dizem que tem uma casa no meio da floresta que sempre tem uma luz acesa e que não tem energia elétrica lá. Isso é quase verdadeiro. Tem uma casa sim, essa casa mantém sim a luz acesa, mas isso não é nada sobrenatural. A casa é a Stanford House. Você pode encontrar ela aqui. A casa fica nesse ponto. Se você pesquisar aqui, você vai ver que ela fica não exatamente na floresta, mas fica bem perto da floresta. Isso, dependendo do ângulo que você vê, dá a impressão sim que ela está dentro da floresta. Mas essa aqui é a Stanford House. Perceba que ela está um tanto longe aqui de qualquer civilização. Então sim, é de certa forma no meio da floresta. Mas ela não é uma casa abandonada. Ela é uma casa que tem aqui uma movimentação considerável. Você até pode ver vários carros parados aqui. E essa casa é um hotel. Se você não acredita em mim, você pode clicar aqui em Make Reservations. E aí você faz a reserva lá para você se cadastrar. Eu não sei quanto que custa. E eu não tô com muita paciência para descobrir, mas vamos tentar fazer isso rapidinho aqui para ver se eu consigo saber o preço em dólares dessa... para ficar lá na casa. Ah, você pode alugar a casa inteira, então se você tiver dúvidas a respeito de fantasmas, você pode ocupar a casa inteira se você quiser. Vamos tentar alugar 26 a 28 de agosto. Clicar em Apply e vamos ver se ele oferece pra gente o preço. $712 a noite, claro. Eu imagino que isso aqui seja para você alugar a casa inteira. Deve ter preço para você alugar apenas um quarto, alguma coisa do gênero que não envolva alugar toda a casa, conforme está descrito pra gente aqui. Enfim, é um valor bem caro mesmo. Talvez se você esteja em mais gente, valha a pena. Mas a questão é essa. E o local aqui não é sem energia. Conforme você pode ver nas imagens, tem sim energia elétrica lá. Talvez não tinha no passado, mas hoje em dia tem. Então é perfeitamente aceitável que essa casa fique acesa durante a noite, porque tem sim uma energia elétrica aqui na sala de jantar. Então, ok, um hotel. Hotel geralmente fica funcionando 24 horas.
Nada de surpresa por aqui. E o ônibus abandonado. Uma lenda comum na região conta que crianças no ônibus escolar foram assassinadas, ou por um assassino em série, ou por um paciente psiquiátrico, ou pelo culto satânico, ou ainda que elas morreram num acidente. Tem várias notícias sobre acidentes envolvendo ônibus escolares em todos os Estados Unidos. Eu não achei nada em Boston, mas tinham muitos resultados, eu não olhei em todos. Eu não achei nada, isso realmente eu procurei em todos e não achei nada, sobre ônibus escolar inteiro sendo assassinado por alguém. É sugerido que um homem era visto atacando pessoas perto do ônibus, mas também não tem nada a respeito. Porém, tem uma fonte local que fala que sim, esse ônibus existiu, mas as fotografias dele que tem por aí são falsas. Então, se você pesquisa Abandoned Bus Helltown, você vai achar algumas fotos, mas de fato você pode checar que são fotos de ônibus em outras regiões, não lá, mas que esse ônibus já foi removido de lá justamente pelos turistas e que ele pertencia a uma família que comprou uma casa que necessitava de reparos. Como a casa estava muito ruim, provavelmente entrando água, etc., as pessoas viviam dentro do ônibus por algum tempo para fazer a reforma e o ônibus acabou ficando lá. Quando vendeu para o Parque Nacional, se tornou propriedade do Estado e eventualmente o ônibus foi tirado de lá. E essa é a história do ônibus, não tem nada além disso. E os especialistas do documentário. Agora a gente falou dos boatos que fazem parte da mitologia geral, assim, lá da região. A gente não falou de satanismo ainda, porque tem muita coisa do boato satânico que vem do documentário, e agora a gente vai falar do documentário porque ele merece meio vídeo só para falar dele. 2 pessoas são exibidas durante todo o documentário, e a gente espera que elas sejam pessoas reais, certo? A primeira delas é o Paul Wyndham, que é um professor de folclore e mitologia num colégio comunitário de Cuyahoga. Esse colégio existe, mas eu não achei nada a respeito do nosso Paul Wyndham. A gente tem um único resultado que é no IMDb, que é a International Movie Database. Foi lá que eu vi o La Brea e xinguei. Então, não faz sentido. Além disso, a gente descobre que a pessoa que é exibida como Paul, na verdade, é um ator. Na verdade, é um ator chamado Dave Evans, conforme aparece nesse link aqui, como ele aparecendo em Helltown, e também no documentário do Animal Planet a respeito de sereias. Então, aqui, nesse documentário a respeito de Helltown, ele aparece desse jeito aqui. No documentário de sereias, ele aparece como outro especialista, um ex-oceanógrafo, desse jeito aqui. Aqui é um filme e aqui é ele, que também, de acordo com a descrição do LinkedIn, ele é produtor de cinema, escritor, faz algumas coisas desse gênero. Então, não. Um dos especialistas não é uma pessoa real. A próxima pessoa é um cara chamado Terry Greenbaum. O Terry Greenbaum é visto como um teórico da conspiração que é especialista no assunto de Helltown. Se você pesquisar pelo nome dele, Terry Greenbaum, você não vai encontrar nada a respeito. Você vai achar alguns resultados que não tem nada a ver, bem diferente do blogueiro. Se precisar para Nathaniel Antonioli, você vai achar um monte de coisa minha, mas não aparece aqui. Esse aqui é o Terry Greenbaum. Porém, a gente encontra um perfil no Twitter, que seria do Terry. Esse perfil do Twitter no Terry foi criado em setembro de 17 e tweetou pela última vez em 29 de outubro, apenas sobre Helltown. Se eu participo de um documentário e você acessar meu Twitter, você vai ver que meu Twitter foi criado lá em 2013 e continua tweetando até hoje. Você não vai ver uma coisa feita que parece que foi especialmente para o documentário, como acontece nesse caso aqui. Basicamente, ele só fala de Helltown aqui nesse documentário dele. E a questão é que no YouTube a gente encontra isso aqui. Darren White. Isso aqui é uma espécie de amostra das capacidades de ator dele. E quando a gente vai assistir esse vídeo, a gente encontra exatamente o trecho em que ele aparece em Helltown. Olha só. Então ele está se vendendo como ator, usando a atuação dele no documentário chamado Helltown, que é o documentário que a gente está estudando. Nessa atuação, o Darren fala que ele tem um local chamado Conspiracy Network no YouTube, mas não tem nenhum resultado a respeito disso no YouTube. Na vida real, o Darren ele é ator, escritor, diretor, produtor, ele também dá aula de guitarra, conforme o LinkedIn dele revela pra gente. Existem algumas situações nas quais contratar um ator no documentário é justificável. Imagina que eu estou falando do assassinato do Júlio César. Se eu quero que o Júlio César dê uma entrevista ou faça um discurso, eu não vou conseguir trazer o Júlio César. Ele tem alguns séculos e alguns furos a mais do que o que a gente esperaria que alguém que desse entrevista teria. Então você vai contratar um ator que vai interpretar o Júlio César. Agora, por que exatamente você vai contratar ator para um professor e um teórico da conspiração? Se você está fazendo um documentário sobre um evento real, você encontra um professor que vai falar sobre ele. Afinal, essa é a função da história. Se você está fazendo um documentário sobre conspiração, você deve achar um teórico da conspiração, porque é disso que eu estou fazendo. É a mesma coisa que eu fazer um documentário sobre o Palmeiras e contratar um ator para ser um torcedor do Palmeiras. Não, cara.
Se tem um time de futebol, tem algum torcedor dele, então dá pra fazer. Até o Santos tem torcedor, não é possível que o Palmeiras não vai ter. É a mesma coisa aqui. No documentário, o Terry vai até Helltown e descobre um bunker abandonado. Isso provaria, segundo ele, que o governo planejou algo ali. Mas se o Terry é um ator, o que impede a gente de concluir que o bunker é simplesmente um cenário de filmagem? Se o Terry não é de verdade, por que o bunker seria, afinal de contas? Numa cena, o Terry supostamente cava o chão do cemitério. Isso é crime, tá? Isso é violação de sepultura. Mas o Terry e o buraco não são mostrados ao mesmo tempo. Tudo que é feito é mostrar o Terry batendo a pá, desse jeito aqui, e depois em outra cena um zoom no buraco no chão. Como que isso foi feito? Primeiro pegaram o Terry e falou, bate a pá no chão, mas não faz nada, só bate a pá no chão mesmo, não cava nada porque isso é crime. Filmaram o Terry da cintura pra cima, cavando entre aspas, mas simplesmente batendo a pá no chão, e depois filmaram ele mexendo num buraco que foi cavado em outro lugar, onde fazer isso seria legal. Então não teve nenhuma violação de sepultura na vida real aqui. O documentário também fala que teve um confronto envolvendo o exército em 75. Ele diz que na primavera de 75, 5 soldados e 2 habitantes da cidade morreram num confronto com detalhes suspeitos. Um pelotão responsável por produzir registros cinematográficos causou um conflito com pessoas que não saíam da região. É afirmado que apenas uma pessoa sobreviveu. Essa pessoa chama-se Everett McMahon e são exibidas imagens do Everett na época. E tanto na forma de uma fotografia quanto na forma de uma entrevista. Mas ambos os casos são atores. Por quê? No caso da fotografia antiga, o ator é um cara chamado Michael Lipa. Essa aqui é a fotografia em que é supostamente uma fotografia histórica do nosso veterano do exército, mas esse aqui é o ator Michael Lipa que aparece na fotografia. É esse cara aqui. Nenhum deles fez nenhum filme tão relevante assim, mas aqui você pode encontrar. Eu odeio esse anúncio, cara. Eu preciso resolver esse anúncio. Enfim, aqui você pode encontrar as atuações do nosso Michael Lipka. E a próxima imagem que mostra o veterano de guerra atualmente, que inclusive lutou no Vietnã e tal, é essa aqui. Esse aqui seria o Everett McMahon, como você já sabe, mas na verdade ele é um ator chamado Terry Brandon. E aqui no casting dele, isso aqui é de 2018, nós temos até Helltown como sendo um dos filmes que fazem parte do seu portfólio de atuações. Mais uma vez, portanto, falso. Não existe Everett McMahon, porque eles precisaram de um ator, tanto para ele no passado quanto para ele no presente. O Everett afirma que ele e a equipe entraram em contato com moradores e foram atacados por uma criatura que parecia um homem enviado, um Wendigo. Depois que o pelotão foi enviado para combater, esse ser que eles não foram informados que combateriam, teve toda a chacina e muita gente morreu. Mas eu te pergunto, por que a gente vai levar a sério a palavra desse cara se ele não existe? Ele é um ator, tanto antigo quanto novo, ambos são atores. Não tem por que a gente levar isso a sério. E o explorador urbano? No começo do documentário é dito que 4 adolescentes invadiram uma área restrita do Parque Nacional, que hoje é a região do Parque Nacional, mas era Boston, e transmitiram os atos na internet para todo mundo ver. Um deles não saiu de lá vivo. É dito aqui que essas cenas foram transmitidas na internet, todos acessaram, então a gente imagina que o pessoal do documentário também teria acessado e também teria tido as informações, conforme é descrito aqui. Aos 10 minutos tem uma entrevista com um canal chamado WBOH News, com uma pessoa chamada Mary Hutchinson. Eu não achei, eu imagino que seja uma atriz, eu não achei quem ela é, mas eu descobri que não há nenhuma Mary Hudson nessa região, não tem nenhum indício de que ela exista e seja da polícia, e que não existe a emissora de TV. WBOH News não é uma emissora de TV real. Existem 2 possíveis WBOH News. Uma delas é a Fundamental Broadcasting Network, mas que usou esse termo, deixa eu dar Ctrl F aqui, WBOH, e você vai ver que isso foi entre 2002 e 2010, e a outra é o canal CW, que também usou WBOH. Você vai ver que isso aconteceu em Lima, Ohio. Lima está um tanto distante da região em particular, fica a 254 quilômetros de Boston, e ocorreu apenas entre 2006 e 2010. Então, também não pode ter sido. Não tem nenhum WBOH em Ohio que seja uma emissora de TV. Além disso, são exibidas imagens do urso morto. Essas imagens, porém, são comercializadas na Shutterstock, porque é dito que essa pessoa foi morta por um urso e a versão oficial do governo que capturaram um urso
e mataram ele. Aí a gente tem aqui a imagem do urso, isso é um urso de verdade, pelo menos isso, o urso não é um ator, mas conforme está descrito aqui, isso aqui veio do Shutterstock. Eles compraram a imagem do urso, então exibiram aqui no documentário, mas é de um banco de imagens. Esse urso não matou nenhum ser humano, conforme é insinuado no documentário. A gente não localizou também nenhum adolescente de 16 anos morto no parque em 2016. Quem afirma que o som ouvido pelos adolescentes é igual ao que ele ouviu quando estava no pelotão foi o Everett, o McMahon, mas ele é um ator, não tem por que levar ele a sério. O Terry é outro ator, ele mexe no relatório da autópsia que a gente imagina que seja um prop, seja uma peça para ser usada no documentário, no cinema, e só isso, não seja um documento real. As imagens dos exploradores urbanos também são de atrizes, são 3 moças e um rapaz. O rapaz não é mostrado, mas as 3 moças são. A primeira delas é essa aqui, ela é uma atriz chamada Natasha Krishna, a segunda é essa aqui, é uma atriz chamada Georgia Cadence, e a terceira é essa aqui, é uma atriz chamada Hannah Nilsson. Ambas você pode encontrar aqui as informações a respeito no IMDb e no Facebook. Então aqui a gente tem a Natasha no IMDb, aqui a gente tem a Georgia no IMDb, e aqui a gente tem a Hannah. Essa foi a mais difícil de achar, mas eu achei também no Facebook. E essa foi aqui por uma empresa que é especializada em imagens de atores. Então, se você quer contratar um ator, você checa aqui as pessoas e aí você vê quem mais se adequa ao papel que você quer interpretar. E o culto satânico? Tem boatos a respeito da existência de um culto satânico numa igreja da região. Esses boatos fazem parte do folclore local e surgiram por quê? Porque essa igreja aqui, a Mother of Sorrow, seria algo como... Acho que o nome em latim é Mater Dolorosa, uma coisa assim. Seria Mãe das Dores, Mãe dos Lutos, Mãe das Lamentações. Ela tem o que parecem ser cruzes invertidas aqui. E nessa cena não dá pra ver, mas nessa aqui dá. Aqui também. 2 cruzes invertidas nesses 2 pontos aqui da igreja. Isso é verdade, ela tem de fato. Mas conforme está descrito aqui, essa igreja existe desde 1820 e foi construída para católicos e irlandeses, não para satanistas. A congregação aumentou quando chegaram imigrantes do leste europeu que também não eram satanistas na região. A igreja é feita no estilo chamado gótico rural. Esse estilo combina construções góticas com decorações em madeira. Uma característica de alguma dessas obras, que não tem nada a ver com satanismo, é essa decoração aqui, em que nós temos uma cruz invertida no ângulo aqui do telhado. Então você tem uma madeira no meio e uma madeira para baixo, elas se encontram e formam cruzes invertidas, conforme você vê nesses exemplos aqui. É isso que acontece na igreja, é somente isso. Uma pesquisa em jornais revela que a igreja sempre se manteve ativa. Ela é ativa até hoje. Se eu quiser ir lá assistir missa, eu posso. Ela divulga horários da missa, inclusive. Além disso, se os boatos do culto satânico fossem contemporâneos e locais, a gente encontraria menções no jornal, mas isso não acontece. Aqui tem uma notícia em que atividades na igreja são divulgadas. Ohio, assim como todos os Estados Unidos, passou por um episódio de pânico coletivo na década de 80 e 90 em que surgiram hipóteses de que haviam abusos em massa de pessoas em rituais satânicos. É verdade que existem rituais satânicos e que às vezes as pessoas são forçadas a participar deles, mas as proporções desse pânico satânico foram muito exageradas. Tem notícias de Boston sobre esse assunto, mas nenhuma delas é sobre uma situação local. Olha, eu fui forçado a assistir uma missa satânica nessa igreja. Não tem nada do gênero, só tem relatos genéricos a respeito dos Estados Unidos e não a respeito de Boston. O documentário afirma de forma muito suspeita que essas práticas começaram com rituais e sacrifícios de prosperidade que os colonos fizeram e foram retomados na década de 50. Não achamos nenhuma evidência disso em lugar nenhum. Nos 40 minutos, um entrevistado que é surdo-mudo fala, usando língua de sinais, que eles viram uma cabra na floresta. No dia seguinte, dois amigos deles decidiram voltar lá, dessa cabra, e nunca mais foram vistos, e são exibidas essas 2 imagens aqui com a legenda: 2 crianças desaparecem na municipalidade de Boston. A matéria não parece existir, o texto da matéria não dá resultado nenhum, conforme essa busca no newspapers revela pra gente aqui. Existem alguns casos em que 2 crianças desaparecem, mas nenhum deles é compatível com o que a gente espera. Tem um caso de 1904, o cara não tinha 122 anos, o cara parecia ter, sei lá, uns 70, então definitivamente não é o cara que a gente está trabalhando. 2 crianças sumiram em 51 e foram achadas, e 2 crianças sumiram em 53 e também foram achadas. Então, não tem respaldo. E as fotos? As fotos dessas 2 crianças aqui são também de banco de imagens, olha só. Uma delas veio do Shutterstock, outra veio da Adobe. Ambas estão aqui
dos nossos bancos de imagem. Essas duas crianças estão bem, elas não desapareceram. Então, mais uma vez, forjado. O documentário traz ainda uma captura de um jornal que afirma que o FBI foi envolvido na busca pelas duas crianças que não existem, trocou tiros, isso causou 14 mortos. Mais uma vez, não tem nenhuma notícia de jornal sobre isso, e a imagem que mostra aqui o local onde esse culto estava, na verdade é uma fazenda que também veio de um banco de imagens, mais especificamente da Adobe. Então, mais uma vez, o veredito é forjado. O documentário forja evidências. Outra alegação é que o filme Colheita Maldita, que fala sobre um culto satânico, foi gravado em Boston. Mentira. O filme foi gravado em Hornickick, Iowa, que fica a 1.290 quilômetros de Boston. É uma boa caminhada até lá, então tá bem longe. Assim a gente pode concluir que os boatos sobre Helltown ou são exagerados ou são completamente falsos. Por quê? Não tem nada suspeito na forma como o local se tornou um parque, não houve derramamento químico ou radioativo que causava mutações, tinha uma situação ambiental periclitante, mas só isso mesmo. Houveram avistamentos de uma cobra gigante, mas é um tamanho aceitável para uma piton exótica, não tinha nada a ver com criptozoologia ou qualquer coisa do gênero. A estrada para o inferno só tem uma ladeira íngreme mesmo. Se o inferno existe, talvez você vai para lá, se você tiver a brilhante ideia de deixar o carro em ponto morto nessa ladeira, mas fora isso, não é uma estrada para o inferno. Tem um cemitério que, como qualquer outro, tem histórias de fantasma, mas nenhuma evidência. A casa no meio da floresta é um hotel, e portanto tem luz acesa por isso. O ônibus existiu, mas nenhuma morte foi associada a ele, só foi a casa de uma família, enquanto a casa principal era reformada. O documentário é um mockumentário, porque ele fabrica os eventos reportados, é igual The Office. Sinto te dizer que The Office não existe, o Dwight não existe, o Jim não existe, a Pam não existe. Ali são atores também, a Dunder Mifflin não existe. É a mesma coisa aqui. O que o documentário faz, o mockumentário faz, é pegar o tema de Helltown, inventar um monte de história, conectar essas histórias, exibir para o espectador como se fosse verdade. No finalzinho, quando todo mundo já desligou a TV, colocar lá, isso aqui é um trabalho de ficção. É isso que acontece. Então, mais uma vez, falso. E os boatos sobre o culto satânico envolvem somente uma igreja com uma arquitetura pouco comum. É uma má ideia para uma igreja, eu concordo. Não é uma boa ideia fazer uma igreja com esse tipo de arquitetura, mas é uma arquitetura gótica rural e não tem nenhuma evidência de missa satânica ou culto satânico na igreja. Valeu para você que assistiu, a gente se vê. Falou!